Por quê? Porque o menos 6 é a posição em que ele está cortando o eixo Y. Então, como o que eu quero que vocês compreendam, ó, se eu entendi que a cada uma unidade do X, você tem 3 unidades do Y, se eu tenho 2 unidades do X, ele vai descer 6 unidades do Y. Por isso que ele cai no menos 6. E esse menos 6 é justamente o menos 6 lá da minha função. Show? Vamos fazer mais um exemplo. Vamos fazer mais um exemplo antes de eu ir para as questões da nossa apostila. Então é o seguinte, no caso, vamos fazer o gráfico dessa função. Gente, raciocina comigo. Vê se você entende. Quando x é 0, nessa função aqui, quando x é 0, o y é quanto? Né? Quando x é 0, o y é quanto? Certo? Quando x é 0, o y é quanto, gente? 7, 12. Lá em cima, ó. Quando x é 0, o y está cortando lá em cima no 12. Quando x é 1, certo? Quando x é 1, o y está onde? No 7. Então, moral da história, para cada uma unidade em que o x cresce, eu pergunto para você, você responde para mim, o y está crescendo ou está decrescendo? Decrescendo, porque o gráfico está para baixo. Então, nesse caso, para cada uma unidade que o x cresce, o y decresce quantas? 5. Então a função vai ser y igual a menos 5x mais alguma coisa. E essa alguma coisa é justamente onde ele corta o eixo y. E ele está cortando o eixo y 12. Então vai ser menos 5x mais 12. Então é aí onde eu consigo compreender e consigo adquirir uma vantagem competitiva gigantesca diante dos seus concorrentes, quando você consegue compreender esse estudo minucioso que a gente fez nessa aula, exatamente compreendendo como se comporta a função. A cada unidade que o x cresce, o y também cresce. A cada unidade, só que no caso, nesse caso aqui, como é decrescente, a cada uma unidade que o x cresce, o y decresceu 5. Por isso que ficou o y igual a menos 5x mais 12, porque 12 é o ponto que ele corta o eixo y. Show? Vamos fazer o seguinte agora. Vamos então fazer a nossa primeira questãozinha do nosso material, que diz assim: uma empresa, certo? Uma empresa analisou mensalmente as vendas de seus produtos ao longo de 12 meses após seu lançamento. Ora, o que acontece? Ela concluiu que a partir do lançamento, a venda mensal do produto teve crescimento linear até o 5º mês. Gente, vamos fazer uma análise aqui comigo antes de eu ver os itens. Ele disse crescimento linear. Exatamente. Dizer que é crescimento significa que o gráfico vai aumentar. Só que ele pode aumentar como se fosse uma curva, ele pode aumentar com uma curva diminuindo, ele pode ter várias coisas, assim, a curva diminuindo a velocidade, mas está crescendo. Mas ele disse que era um crescimento linear. O que ele quis dizer com isso? É uma reta, exatamente. Então só com isso eu já elimino um monte de item aí. Depois ele disse, a partir daí, houve uma redução nas vendas, também de forma linear. Gente, ele disse que houve uma redução nas vendas. O que é que você entende? Decrescente. E depois também, até que as vendas se estabilizaram nos 2 últimos meses. Então, o gráfico que representa a relação do número de vendas e os meses após o lançamento do produto Então, a questão é a seguinte, ó. O que eu quero que vocês compreendam? Ele disse que o gráfico vai crescendo, ó,
crescendo, 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 linearmente, está vendo aí, ó? Ele foi crescendo linearmente, porque os outros, você vê que o item A, o item A, tá ou não está crescente? Mas não foi linear, foi uma curva. Pode até ser um crescimento exponencial, pode ser um crescimento como se fosse uma parábola, então pode ser, mas é um crescimento curvo, está errado. O item B também foi crescendo, o item C foi crescendo, o item D foi crescendo e o item E, beleza. Mas ele disse que depois ele experimentou uma queda, certo? Ele experimentou uma queda, ou seja, ele foi o que? Ele foi decrescente. E aí, nos 2 últimos meses, ele teve o que? Ele teve um comportamento ele teve linear e constante, então por isso que ele fica na horizontal. Por isso que o gráfico que melhor representa qual é, gente? É o item E. Por isso que o gráfico melhor representa é o item E. O que acontece? Esse bate-papo que a gente teve todinho foi que ajudaram a gente a construir essa questão com a maior tranquilidade do mundo, sem ter que fazer cálculo, sem ter que fazer fórmula, entendendo o que funciona linearmente crescente, linearmente decrescente e constante. Resposta item E. Vamos fazer mais uma, dá tempo. Seguinte, a gente localiza essa questãozinha mais na frente um pouco. O experimento consiste, tem até um desenhozinho de umas bolinhas. Olha aí o número da questão, que eu acabei não botei errado aqui o número da questão. Questão número 13. Olha que questãozinha bacana. Um experimento consiste em colocar certa quantidade de bolas de vidro idênticas em um copo com água até certo nível e medir o nível da água, conforme ilustrado na figura a seguir. Vocês entenderam que ele bota uma bolinha, aí o nível da água sobe, bota outra bolinha, o nível da água sobe. A cada uma bolinha ele vai subindo o mesmo tanto, porque nós estamos supondo que as bolinhas são iguais. Dá uma olhada se ele disse que as bolinhas eram iguais. Um experimento consiste em cada quantidade de bolinhas de vidro idênticas. Bolinhas de vidro idênticas, sublime. Pedro, se ele não tivesse dito que as bolinhas eram idênticas, tinha que anular a questão. Porque podia ser uma bolona, uma bolinha aí não ia crescer linear. Se fosse pedras, se ele falasse pedrinhas, né? Se ele falasse pedrinhas, ficava complicado. Porque uma pedra de um tamanho, outra pedra de outro tamanho, aí não pode. A questão tinha que ser anulada. É importantíssimo ele ter dito que as pedras eram idênticas, para poder o volume do líquido crescer o quê? A mesma coisa, todo o tempo. Então vamos lá. Uma bolinha de vidro idênticas em um copo com água até certo nível e medir o volume da água, conforme ilustrado na figura. Como resultado do experimento, concluiu-se que o nível da água é função do número de bolas de vidro que são colocadas dentro do copo. O quadro a seguir mostra alguns resultados do experimento realizado. Gente, vamos ver se a gente consegue compreender. Olha para a tabela. Quando ele colocou 5 bolinhas, quanto era a altura? Todo mundo, gente? 6,35. Quando ele colocou 10 bolinhas, quanto é que ele tinha crescido? Para 6,70. Quando ele colocou 15 bolinhas, ele já tinha crescido para 7,05. Presta atenção que agora é o momento chave. Vamos imaginar, do 5 para o 15, não foram 10 bolinhas? Só para ficar um número fácil. Do 5 para o 15, eu não botei 10 bolinhas? 10 bolinhas dão quantos centímetros? 0,70, exatamente. Gente, quando foram 5 bolinhas, estava 6,35.
Quando foram 15 bolinhas, estava 7,05. Ou seja, cresceu 0,70 centímetros. Para quantas bolas? 10. Para 10 bolas. Eu já escutei gente falando aí quanto que ia crescer para cada uma bolinha. Cada uma bolinha que ele cresce quanto, gente? Ó, vamos de novo. 10 bolinhas, vocês entenderam que 5 é 6,35. 15 é 7,05. Então, crescendo 10 bolinhas, ele cresce quanto? 0,7. Né? De 6,35 para 7,05, cresceu quanto a diferença? Vamos fazer o seguinte: quando a gente faz esses números quebrados, é sempre bom a gente pensar em dinheiro. E quando a gente pensa em dinheiro, a gente não erra a conta não. Outro negócio bom, né? Pensou em dinheiro, a gente não erra a conta não. Quando a pessoa pensa assim, R$6,35 para R$7,05, 70 centavos, pronto, 0,7. Essa é a diferença, pronto. Então, 0,70 para 10 bolinhas. Então, se eu dividir por 10, vai dar 0,07 centímetros para cada uma bolinha. Ou seja, o que ele vai dizendo? De 1 em 1 bolinha, se você for crescendo de 1 em 1 bolinha, os centímetros vão crescendo 0,7 mais 0,07 mais 0,07, vai crescendo 0,07. Por isso que a nossa resposta vai ser o item que tiver 0, y igual a 0,07x, que é o tanto que o y cresce, que é a altura, para cada bolinha que ele cresce. Para cada uma bolinha, 0,07. Mas, aí o que acontece? Você vê que a cada 5 bolinhas, o volume a altura da água vai crescendo quanto? 0,35, 0,35, 0,35. Então, se eu voltar 5 bolinhas para chegar no zero, para eu voltar 5 bolinhas, vai voltar 0,35, que cai no 6. Por isso que a função vai ser quem? Y igual a 0,07x mais 6. 0,07x mais 6. Porque para cada bolinha que eu coloco no copo, a altura cresce 0,07. Por isso que a fórmula é y igual a 0,007. 0,07. Certo? Então 0,7. Por isso, dá uma olhadinha nos itens. Tem mais de um item que é 0,07 ou só tem um? Só tem um. Mesmo que eu não soubesse encontrar o B, que é 6, já dava para matar que a resposta era o item E. Então, resposta item E. Show? Beleza? Meus queridos, sinceramente, de coração, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou? Beleza, show de bola. Espero que a gente tenha formado melhores hábitos de pensamento, porque a matemática forma melhores hábitos de pensamento e habilita você a usar melhor a sua inteligência. Meus queridos, para o alto e avante. Valeu, fui!